Atos dos emissários de Yahushua, capítulo 11. Os emissários e os irmãos de toda a região de Yahudá ouviram que os goim, estrangeiros, haviam recebido a palavra de Elohim. Entretanto, quando Quefa subiu a Yerushalayim, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e até mesmo comeu com eles." Em resposta, Quefa começou a explicar-lhes detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Iafo orando e em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelos 4 cantos, e ele desceu até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi animais quadrúpedes, animais de caça, criaturas rastejantes, aves ariscas. Então ouvi uma voz me dizendo: "Levante-se, Quefa, mate e coma." Eu disse: Não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro ou treife entrou em minha boca." Mas a voz falou do céu outra vez: "Pare de tratar como impuro ao que Elohim tornou puro." Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. No mesmo instante, 3 homens que haviam sido enviados a mim de Cesareia chegaram à casa onde eu estava. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa do homem. Ele nos contou como um anjo lhe apareceu em casa e disse: "Mande buscar em Iafo Shimon, conhecido por Quefa. Ele tem uma mensagem para você que tornará possível que você e os de sua casa sejam salvos." Mal comecei a falar quando a rua Hakodesh caiu sobre eles como sobre nós no princípio. E me lembrei do que Yahushua disse: "Yohanan imergia as pessoas em água, mas vocês serão imersos na rua Hakodesh." Portanto, se Elohim lhes deu o mesmo dom que a nós, quando depositamos nossa confiança em Yahushua, o Mashiach, quem era eu para me opor ao caminho de Elohim? Ouvindo essas coisas, eles pararam de objetar e começaram a louvar a Yahuá, dizendo: "Isto significa que Elohim também concedeu que os goim façam techuvá e tenham vida." Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição originada contra Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles falaram a palavra de Elohim, mas apenas aos judeus. Todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Adon Yahushua. A mão de Yahushua estava com eles, e um grande número de pessoas confiou e se voltou para ele. Notícias do acontecido chegaram aos ouvidos da comunidade messiânica de Yerushalayim, e eles enviaram Barnabá a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Elohim em ação, ficou alegre e os encorajou a permanecerem fiéis a Yahuá de todo o coração, porque ele era um bom homem, cheio da rua Hakodesh e de confiança. Então Barnabá foi a Tarso procurar Shaul, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Eles se reuniram com a congregação local durante 1 ano e ensinaram um número considerável de pessoas. Foi também em Antioquia que os talmidinhos, discípulos, foram chamados messiânicos pela primeira vez. Naquele tempo, alguns profetas desceram de Yerushalayim a Antioquia, e um deles, chamado Agav, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que haveria uma fome severa por todo o Império Romano. Ela surgiu quando Cláudio era o imperador. Por isso, os talmidim decidiram enviar ajuda aos irmãos que viviam em Yahudá, cada um de acordo com as suas posses. E o fizeram, enviando sua contribuição aos anciãos, sob a supervisão de Barnabá e Shaul. Capítulo 12. Por volta dessa época, o rei Herodes começou a prender e a perseguir membros da comunidade messiânica, e mandou matar à espada Yaakov, irmão de Yohanan. Ao perceber que isso agradava aos habitantes de Yahudá, prosseguiu, prendendo também Quefa durante os dias da Matzá, dos pães sem fermentos.
Portanto, quando Herodes o prendeu, lançou-o na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de levá-lo a julgamento público depois da Páscoa. Quefa então foi mantido sob guarda na prisão, mas faziam-se orações intensas a Elohim a favor dele, pela comunidade messiânica. Na noite anterior a Herodes submetê-lo a julgamento, Quefa estava dormindo entre 2 soldados. Ele estava preso por 2 correntes. Havia guardas à porta vigiando a prisão. De repente, um anjo de Yahuá surgiu, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Quefa e o acordou. Rápido, levante-se, ele disse, e as correntes caíram de suas mãos. O anjo lhe disse, vista suas roupas e calce as sandálias, e ele o fez. Põe a capa, ele disse, e siga-me. E saindo Quefa o seguiu, mas não conseguia saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Ele pensou tratar-se de uma visão. Tendo passado a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que levava à cidade. Este se abriu sozinho e eles saíram. Desceram ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Quefa caiu em si e disse, agora sei, com certeza, que o Senhor enviou um anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo que o povo de Arudá esperava. Percebendo o que aconteceu, ele se dirigiu à casa de Miriam, mãe de Ohanã, de cognome Marcos, onde muita gente estava reunida para orar. Quefa bateu à porta da rua e uma serva chamada Rod veio atender. Ela reconheceu a voz de Quefa e ficou tão alegre que correu de volta, sem abrir a porta, e anunciou que Quefa estava à porta. Você está fora de si, eles lhe disseram, mas ela insistia em afirmar que era verdade. Então lhe disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Quefa continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram maravilhados. Ele acenou para que ficassem quietos e lhes contou como Yahushua o tirou da prisão e disse, contem tudo isso a Yaakov e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. Quando amanheceu, não foi pequena comoção entre os soldados quanto ao que acontecera a Quefa. Herodes mandou fazer uma busca completa, mas não o encontraram. Por isso ele fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem mortos. A seguir, Herodes desceu de Arudá a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava muito irado contra o povo de Tsor e de Sidom. Por isso, eles se reuniram e pediram uma audiência com ele. Depois de terem conseguido o apoio de Blasto, o servo principal do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Uma data foi marcada e Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e pronunciou um discurso. A multidão começou a gritar, esta é a voz de um Deus, não de um homem. De imediato, pelo fato de Herodes não ter dado glória a Yahuá, um anjo de Elohim o feriu. Ele foi comido por bichos e morreu. Entretanto, a palavra de Yahuá continuava a crescer e a multiplicar-se. Barnabá e Shaul, tendo terminado sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo Yohanã, cognominado Marcos.